Quando você for fazer uma leitura de um texto e você precisa ter um maior cuidado com a interpretação desse texto, porque há questões sobre o texto, ou você tem uma proposta de redação em cima desse texto, ou você está estudando, haja da seguinte forma: use esse processo. Primeiro, leia o título do texto e lembre-se que o título do texto traz a ideia central desse texto. Então, você adianta um pouco do texto, lembrando que ao ler o título, você leu qual é a ideia central do texto. Depois, dê uma olhada na autoria, na fonte desse texto, ou seja, de onde veio, né? Porque isso também vai te trazer informações sobre o texto. Se a fonte é um site de assuntos esportivos, de esporte, seu texto envolverá esporte. Se o texto é assinado pelo presidente da Associação Brasileira de Psicologia, seu texto vai envolver assuntos de psicologia. Se o texto for publicado na revista Veja, vai ser um texto informativo jornalístico. Se o texto é o Drummond de Andrade, o autor, né, Drummond de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, você vai ter um poema para interpretar. Então, saber da onde veio o texto, quem é o autor, a fonte, também adianta informações sobre o texto, antes de você lê-lo. E também dê uma olhada na data da publicação do texto. Às vezes, quando é citado um site da internet, tem lá o acesso, né, quando foi acessado aquele texto. Por quê? Porque todo texto dialoga com a época que foi escrito, né? O pensamento do autor é um pensamento da época da sociedade em que ele vive. Então você precisa saber em que época esse autor escreveu esse texto, em que momento esse autor escreveu o texto. Também você precisa dessa informação por questões até mais práticas. Se o autor cita o atual presidente da República, esse texto precisamos ver a data, porque o atual presidente da República é um presidente em 2020, mas se o texto é de 2010, o presidente da República, claro, é outro a qual esse texto se refere. E você vai ter dificuldade de perceber isso se não ter verificado a data de elaboração do texto. Depois, faça uma leitura geral do texto, uma leitura do começo ao fim, nem rápida nem demorada, mas no seu ritmo, para que você tenha uma visão desse geral. Lembre-se que um texto é um conjunto de palavras que, por coesão, né, por relação entre elas, é um conjunto de palavras que formam conteúdo. Então, jogar o conjunto de palavras inteiro para o cérebro ajuda ele, cérebro, a ver como um todo. Então, faça uma leitura geral sem parar. Jogue todo o texto na sua cabeça. Depois, faça uma leitura detalhada. Aí, ponto a ponto, palavra a palavra, né? Atento aos detalhes. O que vai criar no final dessas duas leituras, uma mais geral e uma mais detalhada, é um trânsito seu maior no texto. Você sempre vai, se houver perguntas, você sempre vai saber ali, a partir da pergunta, onde mais ou menos está a resposta no texto. Você transita pelo texto melhor, porque você tem na sua cabeça o geral e os detalhes, as partes. E para finalizar, sempre se pergunte qual o objetivo do autor. Por que aquela pessoa escreveu aquele texto? Todo texto tem uma intenção do autor. Todo mundo escreve com uma intenção, inclusive você. Ninguém escreve por nada. Por que perguntar-se qual o objetivo do autor? Porque é uma pista para você que o entendimento desse texto está acontecendo. Porque só responde qual é a intenção de uma pessoa ao escrever um texto, se ela queria informar, se ela queria opinar, se ela queria contar uma história. Se você percebe isso, se você responde essa questão, é um sinal que você está no caminho de interpretação de texto, na interpretação correta do texto. Porque quem não interpreta o texto não vai entender, claro, né, para que, para que e por que ele foi escrito. Se eu não percebo a intenção, é sinal de que eu não estou compreendendo esse texto. Se eu perceber a intenção, é um bom sinal que está rolando compreensão. Então, o resumo é: leia o título do texto, que é a ideia central, leia, procure, descubra o autor, a fonte, verifique a data em que esse texto foi escrito, faça uma leitura geral, faça uma leitura detalhada e pergunte-se qual o objetivo do autor. Um abraço.